tu es d'accord que... Est-ce que tu es Pardon. d'accord qu'on enregistre le... Oui? Bom, alors on va commencer? Très bien. Galera, eu queria apresentar o Nicolas Tixier, que é arquiteto. Ele tem uma série de trabalhos, ele tem inclusive um artigo naquele nosso livro Arquitetura, Subjetividade e Cultura. Já é um parceiro nosso antigo. Ele estava aqui comentando como que em 2008 ele veio para o PROARC como professor visitante, ficou 3 meses no Rio de Janeiro, fez uma série de trabalhos. Ele é diretor do Cresson, que pertence à Escola de Arquitetura de Grenoble, e é presidente da Cinemateca de Grenoble também. Então, ele tem um trabalho muito vasto e vai apresentar uma parte do trabalho dele. E eu queria pedir desculpas pela inversão, né, por conta do horário lá na França. O Nicolas teve que apresentar mais cedo. O pessoal que vai falar sobre territorialização vai falar no final da aula, tá bom? Alors, Nicolas, je te donne la parole. Sois le bienvenu parmi nous. Je suis très contente de ta présence ici. Merci beaucoup pour cette invitation à communiquer avec vous. J'ai eu la chance de venir beaucoup de fois au Brésil et je peux vous dire qu'après 5 ou 6 ans, de ne pas venir vous voir me manque beaucoup. Pessoal, muitíssimo obrigado. É um prazer aqui estar com vocês. Eu lembro que eu tive uns 5 anos atrás no Brasil, então vai ser ótimo aqui poder conversar com essa turma. Ce que m'a appris le Brésil, et les travaux avec les chercheurs du Brésil, que c'est l'importance d'une lecture sociale et politique des ambiances. Uma coisa que eu aprendi com o Brasil, uma coisa muito importante, é esse aspecto da leitura política e social que vocês fazem das ambiências. Mais aussi comment, quand on est un chercheur dans notre pays, on peut travailler dans un pays où on ne parle pas ou mal la langue. Eu que não falo português, eu pude perceber que é possível sim trabalhar no Brasil sem falar tão bem a língua local. Eh bien, c'est d'essayer de comprendre ce que nous dit le sensible. Então eu tento compreender o que o sensível nos diz. Et puis de travailler en collaboration, tout simplement. E então, simplesmente trabalhar em colaboração. Tous les travaux que je vais vous montrer aujourd'hui, si c'est moi qui suis derrière l'écran pour les montrer, en fait, ils relèvent d'un travail collectif. Todo o trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje, ele vem de um trabalho, e é preciso dizer, foi feito coletivamente. Parfois avec des étudiants, parfois avec des chercheurs, mais aussi souvent avec des praticiens, des architectes, des urbanistes. Por vezes estivemos com pesquisadores, estudantes, mas também com urbanistas mesmo, e arquitetos, pessoas da profissão, da prática. Voici une première image. Le titre de mon intervention, c'est le transect urbain, the urban transect, or section. Et c'est comment couper la ville par le milieu. Et là, il faut entendre le sens milieu au sens deleuzien du terme. Então, vocês estão vendo aqui o meu primeiro slide de uma apresentação. Eu uso essa palavra de transecto, e a ideia é pensar no transecto urbano, como cortar uma cidade ao meio. E é importante destacar o uso dessa categoria meio, que eu estou fazendo no sentido deleuziano. Et donc, vous avez compris, prendre les choses par le milieu, c'est prendre les choses par là où il y a de la vie et par les questions des ambiances et des atmosphères. Então, vocês perceberam que, nesse sentido, essa categoria vida
Perdão, essa categoria meio tem tudo a ver com vida. É nesse meio onde a gente encontra a possibilidade de, uma possibilidade de estudo. Alors, ma présentation est en 3 points. Le premier point, on va regarder la question des ambiances, avec comment est-ce qu'on observe, on éprouve, on décrit et on projette. Le deuxième point est une approche possible, une méthodologie, le transect. Et le troisième point, c'est comment, à notre propre tour, nous pouvons produire des choses. Et donc, quel est le rôle des récits lorsqu'on décide de devenir témoin, avocat ou acteur et écrivain d'un lieu? Vocês estão vendo aqui, eu vou fazer uma apresentação em 3 pontos. Primeiro, como é que vai se dar a abordagem pelas ambiências, ou seja, observar, provar, descrever e projetar. Num segundo momento, faremos um estudo de uma abordagem possível, focando mais nesse próprio transecto. Aí são os métodos de campo, técnicas de representação e uma postura de projeto. Finalmente, a gente dá uma olhada se a gente pode produzir também, né? Ou seja, pensar no status desses relatos, ser uma testemunha ou advogar pela causa, ser, enfim, um ator-escritor. J'aime beaucoup cette photo qui a été faite par Wim Wenders en 1974 sur un film qui s'appelle Alice dans les villes. Temos aqui uma fotografia que eu gosto muito. Ela é de um fotógrafo chamado Wim Wenders, uma fotografia de 74, como vocês estão vendo, que se chama Alice nas Cidades. Si on regarde bien la photo, on voit une jeune fille qui est assise par terre et qui, avec un miroir, attrape le soleil. Observemos essa fotografia. Uma moça sentada na calçada tem um livro que parece que tem um espelho dentro, com o qual ela captura o sol. Est-ce que cette situation est une situation confortable? On a du mal à répondre. Vocês acham que isso aqui é uma situação confortável ou é difícil responder? Le sol est dur, il est sale, on est au niveau des automobiles, et si quelqu'un tourne au bord du trottoir, il peut bousculer la jeune femme. Reparem só, ela está sentada aí na calçada, num chão duro, cheio de carros em volta dela, e numa situação meio perigosa. Se alguém virar ali aquela esquina, poderia até esbarrar nela, né? Il n'y a aucune condition du confort urbain dans cette image, mais il y a une condition d'ambiance, puisque cette jeune fille, c'est l'actrice principale du film, et elle a voulu se mettre à l'écart du tournage, de l'excitation du tournage, pour justement faire une espèce de repos sensoriel par Excusez-moi, rapport monsieur. au tournage. Excusez-moi. J'ai trop vite, pardon. C'est une phrase trop longue. Oui. Cette jeune femme, qui est l'actrice principale du film, s'est mise à l'écart du tournage. Vemos aqui essa jovem, atriz principal de um filme, se colocando fora do ponto de gravação. Elle est allée chercher une autre ambiance que celle de l'excitation du tournage. Ela foi buscar uma ambiência outra do que aquela da excitação do ambiente de filmagem. Et malgré que le sol est dur, malgré que c'est sale, c'est ici où elle a voulu s'installer pour attraper le soleil tout en n'étant pas trop loin du tournage. Apesar da sujeira, do caráter rude e áspero desse lugar, foi esse precisamente que ela escolheu para se distanciar do ponto de filmagem, poder capturar o sol, mas sem por isso estar muito longe do set de filmagem. En essayant d'expliquer cette image, j'essaye de comprendre la situation d'ambiance dans laquelle est cette jeune femme. Quando eu tento
olhar para essa imagem e explicá-la, eu estou tentando reconhecer, então, essas ideias de ambiência na qual essa mulher se encontra. On peut passer par la mesure du soleil, par exemple. On peut passer par la forme urbaine, mais Então, a gente pode pensar na medida, por exemplo, a medida do sol, podemos pensar também na forma urbana, mas on peut passer par la sociologie d'un plateau de cinéma. podemos passar também, ou pensar na ideia da sociologia nos platôs do cinema, Mais au final, pour expliquer cette situation, je dois faire des hypothèses et faire un récit. mas, no fim das contas, para explicar essa situação, eu preciso tentar extrair hipóteses e fazer um relato. Alors, une ambiance, vous avez déjà eu des séminaires, je crois, avec Jean-Paul Thibault. Uma C'est ambiência, quelque então, chose qui eu acho que vocês já conversaram com Jean-Paul Thibault sobre esse assunto, c'est quelque chose qui qualifie les situations d'interaction sensible dont é on uma fait l'expérience à un moment donné, dans un lieu donné. Excusez-moi, monsieur. Vous avez La lu première phrase. ce texte? Oui, pardon, j'avais pas vu. Perfeito. Excusez-moi. Qualificando, então, as situações de interação sensível com a qual nós fazemos essa experiência, no momento dado, num lugar dado. A noção de ambiências arquitetônicas e urbanas pode ser esquiçada desse modo, então. Ça, elle implique un rapport sensible au monde, Implica uma relação sensível ao mundo. pour l'étudier, il faut avoir une approche pluridisciplinaire. Para estudá-lo, é preciso ter uma abordagem pluridisciplinar. Elle ne s'intéresse pas à des espaces uniquement extraordinaires, mais aussi Ela, des espaces ordinaires. ela não se interessa só aos espaços ditos extraordinários, mas também aos espaços conhecidos como ordinários, habituais. On peut utiliser la notion d'ambiance pour l'analyse autant que pour la conception. Podemos utilizar essa noção de ambiência tanto para análise quanto para a concepção. Et son objectif n'est pas uniquement de résoudre des problèmes, mais bien de travailler sur les mondes sensibles possibles. A ideia, então, não é resolver problemas, mas trabalhar com os mundos sensíveis possíveis. Alors, moi, ma tactique, elle est très simple. C'est marcher les rues, lire les rues. Voilà ma tactique. Tá aqui a minha tática, e ela é bastante simples. Caminhar nas ruas, ler as ruas, e pronto, eis a minha tática. C'est une très jolie phrase de Jacques Roubaud, un poète mathématicien français. Essa é uma frase de Jacques Roubaud, na verdade, que era um poeta e matemático francês. Mais évidemment, avant nous, beaucoup de gens ont fait ce travail. Mas é claro, antes de nós, muitas pessoas fizeram esse trabalho. Ici, je cite que quelques auteurs. Vou citar alguns autores para vocês. Edward Richard, pour le travail photographique. Edward Richard, no trabalho fotográfico. Les photographes qui se sont dénommés les New Topographics. Fotógrafos que se autodenominaram New Topographics, novos topógrafos. Qui disaient que nous n'avions pas la bonne représentation du monde et qu'il fallait refaire des représentations du monde. Eles diziam que nós não temos a representação certa do mundo, que era preciso fazer novas. Francesco Carreri et la notion de walkscapes. A gente pode também falar do Francesco Carreri e da noção de seriam paisagens para caminhar, paisagens caminháveis. Un auteur français qui s'appelle Georges Perec, qui je pense est traduit en portugais. Talvez vocês conheçam também, acho que ele já foi traduzido ao português, o Georges Perec. Et bien sûr, les situationnistes.
e, claro, os situacionistas. Tous ces gens-là et beaucoup d'autres que vous connaissez ont eu comme tactique de marcher les rues, lire les rues et travailler sur les ambiances. Então, todos esses autores, e claro, muitos outros que vocês certamente conhecem, usaram essa tática, essa abordagem de olhar uma cidade, que envolve justamente caminhar na cidade, ler a cidade e pensar na ambiência. Mais comme le monde d'aujourd'hui n'est pas pareil que le monde d'hier, eh bien, il faut continuer. O mundo de hoje não é igual ao mundo de ontem. Então, é preciso continuar. Je vais faire une focalisation sur une méthodologie qui s'appelle le transect urbain, que je n'ai pas inventé, mais sur laquelle j'essaye de théoriser depuis 10 ans. Vamos dar uma olhada, então, numa metodologia que pode ser chamada como transecto urbano. Não é algo que eu tenha criado, mas é algo com o qual há muitos anos venho trabalhando, usando ele como metodologia, extraindo daí os meus estudos. Le transect urbain consiste à traverser un lieu selon une ligne qu'on se donne. O transecto urbano, então, significa traçar uma linha e percorrê-la. Je vais vous mettre dans le Zoom un lien. Vous pourrez aller voir. Vou botar aqui para vocês um link no Zoom, vocês podem ir lá dar uma olhada. Et je propose que vous alliez explorer ce lien quelques minutes. E se vocês puderem, eu sugiro que vocês deem uma navegada nesse site. Se vocês puderem clicar e dar uma olhada. Il s'agit d'un transect vidéo de la ville de Grenoble. Então, olha, é um transecto videográfico da cidade de Grenoble, na França. Et ce transect vidéo est composé de 150 petits fragments réalisés par des étudiants de première année qui viennent raconter une ambiance. Então, vejam, são 150 fragmentos de vídeo que se encadeiam. Foi feito por vários alunos do nosso departamento e eles vão se seguindo numa linha. Todo mundo conseguiu clicar? Voilà, je vais montrer le... Tac. Si vous cliquez sur une case, vous avez un récit de ville et une petite vidéo. Se vocês clicarem num desses quadrados numerados, vocês vão poder ter acesso a um relato desse lugar e a um pequeno vídeo do espaço. Explorer toute la ville. Isso feito, então, para explorar toda a cidade. Si vous cliquez sur Transect vidéo au sommet, se vocês clicarem em Transecto Vídeo na parte de cima, na barra de cima, vous allez pouvoir enchaîner comme un long métrage, comme un vrai film, 150 vidéos de 30 secondes. E aí o que vocês vão ver é um encadeamento de 150 vídeos de 30 segundos que representam percorrer essa linha. Et si vous allez sur Chronotopie, já se vocês clicarem ali do lado em Cronotopias, eh bien, vous allez pouvoir comparer les ambiances dans le même lieu pendant 5 années. Aí vocês vão introduzir uma outra variável, que é a variável de tempo, que consegue ver isso até 5 anos para trás.
voici un exemple très simple de travail collectif pour arriver à décrire l'ambiance d'une ville par son milieu. Tá aí um exemplo de um trabalho coletivo que foi tentar descrever a cidade pelo seu meio Et d'essayer de regarder année après année les variations. e fazer um acompanhamento, ano atrás ano, para ir vendo essas variações. Vocês estão vendo alguma coisa na tela, não? Mais les variations ne sont pas uniquement urbaines. Les Nicolas, variations... Não, a imagem sumiu. j'arrive pas à voir. Personne ne voit ce que tu es en train de... Ah, j'ai mis le nouveau diaporama. On voit là seulement un écran Vous le voyez noir. pas, l'écran? Ah, On oui. voit un écran noir. J'arrête le partage. OK. Je relance le partage. D'accord. Oups. Là, vous voyez? Non. Ah bon? On voit seulement une phrase. Nicolas Texier a commencé le OK. partage de l'écran. J'ai quitté mon document. Je vais relancer mon document. Merci d'avoir arrêté. Là, vous voyez? Non? Gente, não tem que botar ele como host? Non? Ça marche pas? Ça marche pas. Acho que não, porque ele estava Je ne mostrando vois, antes. Je vais me déconnecter et reconnecter peut-être. je ne vois pas non plus, moi. Je me connecte, je me reconnecte. D'accord. Ih, d'accord. Ele vai desligar e ligar de novo, porque não estava conseguindo. Porque na hora que ele mandou a gente clicar o link lá de Grenoble, todo mundo foi e clicou. Quando voltou, a gente não conseguiu mais ver o que ele estava passando aqui. Parece que o que ele queria mostrar agora é que cada um daqueles quadradinhos você pode viajar no tempo, em cada um deles. Cadê ele? Falou que ia se reconectar e isso sumiu. Et je suis de retour. Ah, d'accord. Où est-ce que tu es? Ah, voilà. Alors, essaye Vous maintenant. voyez mon écran? Ouais! Merci. Alors, je disais que, bien entendu, on voit la ville qui évolue. Mais ce que l'on voit, qui est peut-être plus important, c'est le changement du regard des jeunes architectes, année après année, qui ne s'intéressent pas exactement aux mêmes choses. Então, o que eu estava mostrando era uma linha onde a gente ia acompanhar uma evolução no tempo, né, de cada um desses quadrados, cada um desses espaços. E aí a gente ia ver também uma outra coisa, que é a mudança do olhar do jovem arquiteto que estava lá. O ângulo também foi mudando. Et donc, faire un transect, c'est autant traverser la ville que de traverser et d'observer ces centres d'intérêt, d'observer ce qui nous regarde, nous, en fait. Então, vejam, você podia acompanhar com essa série de imagens, você atravessa a cidade, mas não só isso, você também atravessa as diferentes percepções das pessoas que foram lá filmar, as diferentes coisas que elas julgaram importantes em cada momento. Voici un autre transect que Christiane a réalisé avec Ethel en 2016 en Grèce, à Volos. Vamos dar uma olhada aqui nessa outra imagem, onde vocês podem ver mais um trabalho também com transecto feito em Volos, na Grécia. Cette fois-ci, je n'avais pas 150 étudiants, mais 200 chercheurs du monde entier. E dessa vez não eram só 150 estudantes. Eu estava com 200 pesquisadores do mundo todo. E eu e Ethel estávamos lá. Et une demi-journée.
e isso era só para fazer um trabalho numa metade de dia. Alors, on est venu avec 20 taxis Então, chegamos lá, eram uns 20 táxis qui ont déposé des groupes de 5 personnes au que iam lá, point extérieur de la ville. que foram lá depositar grupos de até 5 pessoas nas extremidades da cidade. Et chaque groupe devait essayer de rejoindre le bord de l'eau en prenant la normale par rapport à l'eau. Então, cada grupo tinha que atravessar para um outro ponto, levando em consideração um ângulo que tinha a ver com a água. Eu não sei se é um rio que passa aí no meio, acho que era um ângulo. Você me ajuda, Cristiane? Ele falou o ângulo, a linha normal, quer dizer, um ângulo reto em relação ao curso d'água. Ok, obrigado. Et chaque groupe devait observer certaines choses et faire des petits films. Então, os grupos precisavam observar algumas coisas e fazer pequenos takes, pequenos filmes. Chaque petit film était lié à des mots-clés. Cada um deles ligado à palavra-chave. Et après, on pouvait soit regarder le film de leur traversée, E aí você podia ou ver o filme desse percurso que eles fizeram, soit taper des mots-clés et regarder un film qui était composé des différents fragments des 20 parcours avec les mots-clés. ou então o que vocês podiam fazer é botar alguma dessas palavras-chave e encontrar uma reunião de outros, assim, dessas imagens, mas feita de outro jeito, fazendo um percurso, vocês entendem, né? Um percurso assim. Um percurso temático por palavra-chave. Pronto. Et donc, la question était la même, c'est comment produire un regard singulier à partir d'une approche collective. Como produzir um olhar singular a partir de uma abordagem coletiva? Voici, dans le nord de Paris, un autre transect. Cette fois-ci, on a suivi des logiques de quadrillage. Mais um exemplo aqui que vocês podem ver. Esse aqui aconteceu no norte de Paris. E seguimos uma lógica, assim, fazendo um xadrez. Et vous voyez que les chemins des groupes ne sont pas arrivés à suivre la ligne droite. E vocês viram que aí vocês percebem que o caminho dos grupos não conseguiu seguir uma linha reta. Et donc, faire un transect, c'est aussi éprouver la porosité, la traversabilité de la ville. Então, fazer um transecto é também experimentar e ver se é possível mesmo. O que que você atravessa aí, o que você consegue... a porosidade foi o termo, estudar a porosidade desse transecto. Là, c'est les étudiants de retour dans transect qui dessinent sur une table longue, un immense dessin, la coupe de leur traversée. Então, aqui um grupo de estudantes, eles estão com uma mesa, vocês estão vendo, bem comprida, e eles estão botando aí a sequência dessa travessia que eles fizeram. Alors, comment garder ça? Eh bien, il faut le filmer. Et pour le filmer, là, on a bricolé un dispositif avec un chariot pour faire un travelling. Então, como é que a gente guarda, arquiva um estudo, um material como esse, né, tão grande? Então, a gente teve que filmar. Aí improvisamos aqui uma cadeira com umas rodas e um carrinho para fazer aquele efeito do cinema, chamado de traveling. Et après, bien sûr, il faut mettre en débat ce que l'on a rapporté. E aí, claro, não podíamos deixar de debater o que nós encontramos. Voici un exemple d'un transect réalisé avec des professionnels.
um exemplo aqui de transecto realizado com profissionais, où sur le terrain, il y avait une ethnobotaniste, un paysagiste, un sociologue et un architecte. nós tínhamos no grupo uma etnobotânica, um paisagista, um sociólogo e um arquiteto. Et chacun avec son regard, mais sur un même document, avec le dessin des lieux, on vient dire ce que l'on observe. Então, cada um trazendo a sua bagagem própria, suas teorias, seu estudo, foi botar lá a sua percepção, juntando-se à de seus colegas. Tous les exemples que je vous montre, vous pouvez les trouver dans mes documents à moi. São exemplos que vocês podem encontrar nos meus documentos. Alors, faire un transect n'est pas une finalité, c'est un moment intermédiaire d'un travail. Quero dizer com isso que fazer um transecto não é o fim em si, mas que é um momento na reflexão sobre um determinado corte. Là, vous avez des étudiants, des professionnels de la ville et des habitants. E aí a gente começa a juntar habitantes com arquitetos e também com urbanistas. Et si vous regardez bien, vous verrez que les gens, ils ont des stylos et qu'on peut continuer le travail de réflexion. Então, você está vendo aí todo mundo com canetas na mão. É possível sempre dar continuidade a um trabalho de reflexão iniciado. Et vous pouvez saisir qu'il y a des discussions tout le long du transect. E aí, vejam, acontece uma série de discussões ao longo desse percurso do transecto. C'est une situation qui n'est pas du tout la même que celle que je produis aujourd'hui, où c'est moi qui fais la conférence et c'est vous qui écoutez. Uma situação muito diferente, né? Vocês percebem, né, dessa para que a gente está aqui hoje, onde alguém está falando, eu estou falando e vocês todos estão passivamente ouvindo. On est là dans une situation qu'on peut appeler de récurrence, où on peut revenir sur les choses et les commenter. Aqui, num trabalho desses, a palavra mais importante é recorrência, que envolve esse retorno, esse recomentar, esse voltar à coisa. Au milieu de la table, il y a le territoire. Ali no meio da mesa está o território. Et on n'est pas à égalité le long de cette table. E não estamos numa posição de igualdade Contrairement à no une espaço table... da mesa. Ah, pardon. Oui, voilà. Contrairement à une table ronde, où tout le monde est à égalité autour de la table, mais il n'y a pas le territoire au milieu. Isso é muito diferente de uma mesa redonda, por exemplo, onde estamos todos à equidistância do centro. Aqui não. Qual é o centro? La table longue permet des échanges par petits groupes et permet d'être au plus près du territoire. Essa mesa, nesse formato, a mesa comprida, ela permite uma interação toda própria, toda dela mesmo. Alors que la table ronde permet des débats collectifs. A mesa redonda seria uma coisa mais voltada para um debate coletivo. E essa mesa alongada seria mais o espaço dos pequenos grupos, dos nichos de papeado. Avec un chercheur du Cresson, Pascal Anfou, nous plaidons pour des passages entre la table ronde et la table longue, puis de la table longue à la table ronde. Então, justamente em vários programas e conversas, o que a gente faz é um pedido, né? Como se a gente estivesse fazendo um pleito, querendo que a gente saia dessa mesa redonda e que a gente possa ir para uma mesa longa. Perdão, um retorno à mesa redonda, exato. Ici, c'est une table ronde sous forme de plateau radio. Aqui temos uma mesa redonda numa forma
aqui de estação de gravação de rádio. Alors, qu'est-ce que c'est que ce transect? Então, o que é esse transecto? Pour une géographe, Marie-Claire Robic, le transect désigne un dispositif d'observation de terrain ou la représentation d'un espace le long d'un tracé linéaire et selon la dimension verticale, destiné à mettre en évidence une superposition, une succession spatiale ou des relations entre phénomènes. Então, vamos lá para a definição. A gente pode retomar, por exemplo, uma citação da Marie-Claire Robic. Ela diz o seguinte, ela era uma geógrafa, diz que o termo transect designa um dispositivo de observação do terreno, do espaço, do terreno, onde a representação de um espaço ao longo de um traçado linear e seguindo uma dimensão vertical, destinada a pôr em evidência uma superposição, uma sucessão espacial ou relações entre fenômenos. Un très grand précurseur de ça, c'est Patrick Geddes, un urbaniste écossais qui, dès les années 1900, faisait des coupes sur la vallée. A gente pode pensar, por exemplo, no Patrick Geddes, que é um escocês lá no início do século XX, ele fazia esses cortes no vale. Vous l'avez compris, le transect, c'est à la fois une pratique de terrain, mais aussi une technique de représentation. Então, percebam, esse traçado ele é tanto uma representação quanto uma forma de produzir esse território. Et pour moi, je voudrais dire une troisième fonction, c'est d'être une posture de projet. E eu estou propondo, então, mais uma forma de olhar para isso, ou seja, uma postura de projeto, um dever ser do projeto, uma atitude. Não sei, Cristiane, como vocês traduziriam isso aí no departamento. Está perfeito, postura de projeto. Et bien entendu, le transect réhabilite la dimension atmosphérique dans les représentations. Então, o transecto ele reabilita uma dimensão atmosférica no trabalho de representação. Alors, on peut s'appuyer sur le travail des atlas mnémosines d'Aby Warburg pour expliquer le transect. Então, a gente pode usar, por exemplo, o trabalho de Aby Warburg, quando ele falava do Atlas Mnemosine. Et sur le paradigme indiciaire de Carlos Ginzburg. E a gente pode lembrar também do Carlo Ginzburg, no trabalho dele sobre paradigmas indiciários. Aby Warburg mettait à côté, sur un même plan, différentes images pour dire la problématique de son travail. Então, no estudo do trabalho dele, o que o Warburg fazia era pegar diferentes representações, colocá-las colocá-las assim, uma do lado da outra, produzindo um espaço que também dava a elas uma possibilidade de olhar. Les choses dialoguent 2 à 2, 2 à 3. Então, cada uma dessas imagens dialoga, fazendo trios de conversa ou duplas. C'est une représentation qui est ouverte et multipolaire. É um tipo de representação aberta e multipolar. Ouverte parce qu'on peut toujours amener des nouvelles choses. Aberto porque você sempre pode acrescentar algo. Et multipolaire parce que le sens de lecture n'est pas donné, mais choisi par vous. Mas é multipolar também porque o sentido da compreensão ele não é dado de cara. A pessoa é convidada a escolhê-lo. C'est comment mettre en dialogue des représentations différentes ensemble. Então, é pegar representações diferentes,
colocá-las juntas e perceber o início de um diálogo. Et si Abby Warburg part de la page blanche pour faire ça, E vocês veem que o Warburg, para começar esse trabalho, ele parte de uma página em branco. nous, notre page, elle n'est pas blanche. Il y a toujours le fil du contexte. Mas a nossa abordagem, ela não está em branco, porque a gente sempre tem em mente o fio do contexto, o traço do contexto, o rastro do contexto. Alors, peut-on aller plus loin et essayer de voir le transect comme un projet? Então, será que a gente poderia ir além e pensar no transecto como um projeto? Je crois que oui, pour 4 raisons. Por 4 razões, creio que sim. Le premier, 4 raisons qui disent pourquoi c'est du projet. C'est parce que, d'abord, le projet, c'est l'espace d'une fiction. Então, essas 4 razões. Primeiro, dizendo que o projeto é o lugar, o espaço de uma ficção. C'est le long du transect où on repère les failles et les prises du territoire pour faire des hybridations inédites. É ao longo desse transecto que a gente vai perceber as falhas e para produzir inéditos hibridismos. Le transect, ce n'est pas un grand projet décliné à différentes échelles, mais c'est plutôt 101 projets. O projeto, o transecto, então, não é um projeto, mas são vários projetos com abordagens plurais. Dans un transect, le projet peut être de construire un bâtiment, mais peut être pour quelqu'un de déménager, pour quelqu'un d'autre, par exemple, d'aller au bord de l'eau. Então, um transecto para alguns pode ser entendido como uma abordagem construtiva, construir um prédio, mas pode ser também uma abordagem de alguém que está fazendo uma mudança, está indo de um lugar a outro, aí a gente observaria isso, ou então pensar em alguém que está indo ficar no litoral, perto do mar. On agrandit l'idée de projet à l'idée d'un projet d'action. A gente aumenta a ideia de um projeto pensando num projeto de ação. Et il y a des actions à tous les niveaux. E existem ações em todos os níveis. Troisièmement, le projet, c'est aussi la variation des ambiances. Vemos agora também que o projeto é a variação das ambiências também. Et enfin, le projet n'est pas prioritaire. C'est aussi l'espace de la coupe. Excusez-moi, Nicolas, j'ai eu Je une vous en faille prie. d'Internet. Je vous en prie. Ah, pardon. Voilà. Est-ce qu'on pourrait reprendre du Bien sûr. 4e point, s'il vous Bien plaît? sûr. Et le projet, ce n'est pas uniquement l'espace du plan, mais c'est aussi l'espace de la coupe. Então, o projeto não é só o espaço do plano, mas também espaço do corte. É, porque a gente fala espaço da planta baixa ou do master plan e o espaço do corte em termos de corte arquitetônico. Obrigado, não sabia. C'est en creux, exactement, une critique de l'urbanisme de zoning. É um furo a crítica do urban zoning. Ok, je passe. Vou passar para o ponto seguinte. Oui, je passe. Voici quelques exemples de transects réalisés il y a 10 ans. Vejam aqui alguns exemplos de transectos realizados 10 anos atrás. Étudier les chaleurs l'été à Grenoble. Estudar o calor à tarde em Grenoble. La chaleur, c'est ça, mais c'est aussi des gens des fois qui meurent. Calor é uma imagem como essa,
mas pode ser também, na França, pessoas que morrem. Alors voici les outils classiques. On fait de la mesure, on fait des cartes infrarouges et on fait des observations. Então, essas são algumas medidas que a gente faz. A gente pega uns mapas com infravermelho e a gente faz também observação. Mais comment est-ce qu'on arrive à croiser tout ça? E como é que a gente consegue cruzar todos esses dados? Alors on a choisi dans Grenoble des petits transects. Bem, escolhemos alguns pequenos transectos em Grenoble Et on a enquêté auprès des habitants, des techniciens et des scientifiques sur l'été en ville. e nós entrevistamos várias pessoas, técnicos, e outras pessoas sobre essas condições na cidade. Pour faire une première représentation qui articule des formes habitées, des usages et du sensible. Formas habitadas, usos e sensíveis. Isso é o que a gente quis colocar dentro da nossa pesquisa e assim a gente foi fazendo as entrevistas. Et on découvre très naturellement qu'il y a des situations différentes, qu'il y a des solutions différentes et de registres différents. Então a gente logo vê situações diferentes, mas também registros diferentes, percepções variadas. C'est un urbanisme qui fait appel au contexte et non pas uniquement aux grandes politiques publiques. Então esse é o tipo de urbanismo que dá prioridade ao contexto e não às grandes políticas públicas urbanísticas. Et quand on lit les petits textes et qu'on regarde les mesures et les formes, on comprend comment les gens, soit ils inventent leur confort, soit ils subissent la situation. Então, o que a gente faz é um trabalho de lugar específico, colhendo os textos e as percepções de determinados lugares, para ver se as pessoas, como é que elas descrevem esse lugar, se elas gostam ou se não, se elas sentem o peso de um lugar, como é que elas o inventam. Voici, juste à côté de Grenoble, on a refait la même chose dans une autre petite ville. Em outra cidadezinha perto de Grenoble, a gente fez a mesma coisa. Avec un dessin plus grand public. Com um desenho mais assim de grande público. Et on a fait une grande table longue dans la mairie de la ville. Aí montamos lá na prefeitura da cidade um mesão compridão. Sur lequel il y avait déjà 50 petits entretiens sous forme d'enquête. E aconteceram, onde já estava acontecendo uns 50 entrevistas dessas na forma de pesquisa, assim, entrevistas. Et pendant une semaine, les gens sont venus lire les résultats et compléter le travail, mettre leur propre récit à eux. Então, durante uma semana, as pessoas vieram, olharam para esse lugar e adicionaram a sua própria percepção sobre aquele espaço determinado. Donc, Seu relato. c'est à la fois une enquête pour recueillir des données. Então, vocês veem que era uma pesquisa que queria recolher dados. Mais c'est aussi une forme de récurrence, puisqu'on demande en permanence aux gens de réagir à ce qui a été recueilli. Mas onde, de novo, aparece aquela palavra recorrência. Porque a gente pede para que as pessoas reajam, né? Que interajam com essa mesa. São Paulo, sur le chemin des poubelles. Excusez-moi, monsieur, j'ai eu encore une petite coupe d'Internet. J'ai perdu juste le début de la phrase. Je vous en prie. Un autre travail a été réalisé à São Paulo sur le chemin des poubelles. Foi feito também em São Paulo um trabalho desse tipo, seguindo a trilha do lixo. Et sur
les différentes problématiques sociales, techniques et d'ambiance le long de ce chemin. E, claro, expondo todas as problemáticas sociais, técnicas, enfim, diferentes variáveis ao longo desse caminho. Sao Paulo, c'est un petit peu grand. Vocês sabem que São Paulo é uma cidade grandinha, Alors, on a juste fait un transect d'une trentaine de kilomètres então nós tivemos que nos limitar a uns 30 quilômetros, mais ou menos, où on est monté aussi dans le camion des poubelles. e nós também acompanhamos subindo nos caminhões de lixo. Et quand les quartiers changeaient, on faisait des petites enquêtes. E assim que mudava de bairro, a gente descia, fazia umas entrevistas, uma Sous la enquete, forme- se diz, sous la forme de récits. na forma de relatos. A gente escolhia relatos. É que a gente chama de narrativas. Ah, ok. Et nous avons réalisé un transect, une table longue, Então, nós fizemos essa mesma método da mesa comprida pour représenter ce chemin des poubelles que personne ne connaît. para representar essa trilha desconhecida do caminho do lixo. Et bien sûr, nous avons fait une table longue. E, claro, fizemos o nosso mesão. Un autre travail a consisté à travailler sur le devenir d'une métropole en France qui s'appelle Amiens. Vejam aqui mais um trabalho que pensava no devir em um lugar em Amiens, na França. Cotidiano em projeto. Comment travailler sur une grande métropole avec ses 30 villages? Como trabalhar numa grande metrópole com essas 30 cidades? Alors, une première traversée a consisté à suivre l'eau. Então pensamos, vamos seguir a água. Une autre à changer de mode de transport en permanence. Uma outra travessia tinha a ideia de mudar constantemente de modo de transporte. Quand les gens ont su qu'on allait venir travailler à Amiens, ils nous ont tous conseillé des endroits à ne pas rater. Quando os habitantes de Amiens souberam que a gente estava chegando lá com essa equipe, eles logo tinham várias sugestões de lugares a não perder de vista. Alors, on a fait une traversée qui enfilait comme des perles l'ensemble des lieux à ne pas rater. Então, nós fizemos ali também uma travessia que era seguir todos esses lugares a não perder, que eles nos descreveram. A gente fez como se fosse um colar de pérolas, assim, botando uma dessas histórias atrás da outra, um desses lugares atrás do outro. La quatrième traversée consistait à aller du nord au sud. Na quarta, que tinha a ideia de norte a sul, Et la cinquième à rester sur son ordinateur et à faire une traversée des représentations vidéographiques que font les habitants. e a quinta, que é ficar em casa, no computador e fazer o segmento videográfico das representações que fazem alguns habitantes. Voici la carte de nos traversées. Eis, então, o mapa da nossa travessia. Ce qui nous a permis de définir beaucoup de sites de travail Nos permitiu definir muitos sítios de trabalho, lugares de trabalho, que nous avons décidé de travailler dans l'espace public même de la ville. e nós decidimos trabalhar isso no espaço público, ele próprio da cidade, no próprio espaço da cidade. En produisant des films que l'on soumettait à discussion. Mas também fazendo aqueles filmes que depois participavam de rodadas de discussão. Voici une table longue dans un supermarché.
Olha aqui, por exemplo, num supermercado, uma das nossas mesas compridas. Voici une table longue dans le hall de la mairie. Uma aqui no hall, no saguão da prefeitura. Et alors, quand on croit qu'on fait des choses originales, E aí, très bem vite, nesse momento... Pardon. Oui, allez-y, pardon. quand on croit qu'on fait des choses originales, très vite, on découvre que des gens ont déjà fait ça avant nous. E aí, pronto, sempre que a gente acha que vai fazer alguma coisa muito original e diferente, a gente acaba descobrindo que alguém já fez isso antes. J'ai trouvé ce très beau livre de 1965 sur le climat de Londres. E lá estava um livro de 1965 sobre o Où ils font clima des de Londres, traversées climatiques l'été. onde eles fazem travessias dessas climáticas durante o verão. Et voici un film que j'ai trouvé de 1928, où Et pour qui- faire un portrait de Paris, E aqui um filme que eu achei de 1928, onde, para fazer um retrato de Paris, André Sauvage réalise 5 traversées dans Paris. o André Sauvage fez justamente 5 travessias por Paris, Qui sont à peu près ce qu'on avait inventé pour Amiens. Isso era mais ou menos exatamente aquilo que a gente inventou, né, para Amiens. Et donc, ce qui est formidable avec les transects, c'est qu'il y a un immense plaisir à en faire et qu'on s'inscrit dans une grande histoire, dans une grande tradition. Então, o barato realmente desses transectos é que é muito gostoso fazer um desses. E a gente automaticamente se inscreve quase que numa longa já tradição dessa abordagem da cidade. Parce que les lieux, c'est le lieu des différents récits, mais c'est aussi le récit des lieux. Então, o lugar é o lugar das diferentes narrativas, mas são também as narrativas do próprio lugar. Et donc, c'est la dernière phrase là. Le récit du lieu, c'est pour nous l'acte de narration collective qui fait exister le lieu comme un espace de pratique partagée, mais aussi comme un espace de pratique potentielle. A narrativa do lugar é para nós o ato de narração coletiva, que faz existir o lugar como espaço de práticas compartilhadas, a análise, ou potenciais o projeto. Et peut-être que ce n'est pas nous qui récitons le lieu, mais c'est le lieu qui se récite en nous. Talvez não sejamos nós os que narramos o lugar, talvez seja o lugar que narre em nós. Ok, je passe. Je voudrais terminer sur Certo. un autre, Passo agora sur un para um philosophe outro français ponto e quero retomar um filósofo francês. qui s'appelle Étienne Souriau. Chama-se Étienne Souriau. Souriau, qui dans les années 50 a fait un livre qui s'appelle Les modes d'existence. Nos anos 50, ele publicou um livro chamado Modos de Existência. Ce livre a été retravaillé après par Bruno Latour et Isabelle Stengers. Um livro depois, muito usado por Bruno Latour e pela Isabelle Stengers. Et plus récemment par un formidable philosophe qui s'appelle David Lapoujade. E, mais recentemente, por um filósofo novo chamado David Lapoujade. Où il dit que nous avons des rôles. D'abord, le rôle de témoigner de ce qui existe et qui habituellement n'a pas de défenseur. Então, nós temos alguns papéis. Por exemplo, o papel de testemunhar algo que, se não outro não tivesse visto e não teria ninguém para defender. Mais nous avons peut-être aussi des fois le rôle de devenir des avocats
pour défendre des choses qui sont fragiles. Mas outras vezes nós temos que ser um advogado. Esse é o papel que a gente assume para defender as coisas frágeis. Et je dirais qu'on a aussi, en tant qu'architecte, le devoir d'imaginer des devenirs possibles pour les choses. Como arquiteto, acho que temos o dever de imaginar o devir do espaço. Pour David Lapoujade, il y a 4 modes d'existence. Para o David Lapujada, existem 4 modos de existência. Il y a le cosmos des choses O cosmos das coisas, qui ont comme objectif de se maintenir. que tem como objetivo se manterem. Il y a ça y est, j'ai perdu. Il y a il y a la nuée des virtuels. Vous avez vu que j'ai fait peut-être Et une que tête. les choses ont droit à des devenirs possibles. On imagine les devenirs possibles. Je ne connais pas ce mot, La les nuée, nuées. c'est comme un ensemble de papillons, un ensemble d'insectes. Ok. Mais Conjunto. c'est un ensemble de virtuels, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque chose, Conjunto, então, oui. chaque chose, on peut leur attacher des devenirs possibles. É como se fosse Ok. uma nuvem de insetos. Nuée pode ser nuvem. Il y a aussi le royaume des fictions. Pardon, monsieur. Là, il faut qu'on reprenne Ouais. ce Alors, il y a que vous 4. avez dit sur ces nuées. Parce qu'on discutait le mot nuée, la traduction, et finalement, on a perdu la phrase. Ouais, je vais vous la... Attendez. Eu encontrei aqui o termo revoada, para ser assim, essa nuvem de insetos, um apanhado, assim, como se fosse uma matilha de borboletas. Est-ce que là, vous voyez? Oui. Donc, c'est ça. Oui. C'est 4 façons de regarder le monde. Pronto, aqui estamos. São 4 formas de olhar o mundo. Le monde des phénomènes, c'est l'art d'apparaître et de disparaître. O mundo dos fenômenos é a arte de aparecer e desaparecer. Le cosmos des choses, c'est l'art de se maintenir. O cosmos das coisas é a arte de se manter. Le royaume des fictions, c'est l'art de se sustenter, c'est-à-dire de s'alimenter. O reino da ficção é a arte de se alimentar, de se sustentar. Et la nuée ou l'ensemble des virtuels, c'est l'art d'être inachevé. Então, essa nuvem dos virtuais é a arte do inacabado. Je trouve qu'il y a là une façon très singulière de regarder les questions de projet. Encontramos aqui, certamente, uma forma bem singular de lidar com essas questões de projeto. Et je vous propose de terminer par une réflexion de Walter Benjamin. E agora sim, gostaria de chegar ao fim da apresentação, convidando vocês a uma reflexão com Walter Benjamin. Quand Walter Benjamin, on lui demandait qu'est-ce que c'était que la critique, il disait qu'il ne savait pas, mais qu'il savait ce que c'était que le travail critique. Quando perguntavam a ele o que é a crítica, Benjamin, ele respondia dizendo que não sabia, mas que, não obstante, sabia sim muito bem o que para ele seria um trabalho crítico. Eh bien, nous, on va faire la même chose.
si on nous demande qu'est-ce que c'est que la recherche, on va Pois peut-être temos que dire qu'on ne seguir, sait pas, mais on sait ce que c'est que le travail de recherche. temos que seguir, pois, esse exemplo. E quando nos perguntarem o que é uma pesquisa, podemos dizer que não sabemos, mas sabemos sim o que é o trabalho de pesquisa. Et pour Walter Benjamin, le travail de critique, et donc pour nous le travail de recherche, Para c'est Benjamin, o trabalho crítico e para nós o trabalho de pesquisa, então, c'est réfléchir sur un corpus, des situations habitées, é refletir em um corpo, situações habitadas, c'est se laisser déplacer par l'œuvre ou pour nous les situations habitées, é se deixar deslocar pela obra, ou para nós, pelas situações habitadas. c'est-à-dire créer les conditions pour rencontrer les situations. Ou seja, criar as condições para encontrar as situações. Et le troisième point, le plus important, c'est E o à terceiro? son tour E o terceiro ponto, talvez o mais importante, é inventer des formes d'exposition de ce travail. inventar as formas de exposição desse trabalho Et prendre le risque de rendre public son travail. e correr o risco, é claro, de tornar seu trabalho público, Ce que Walter Benjamin appelait le style critique. o que precisamente Benjamin chamava de estilo crítico. Cher Alberto, merci beaucoup pour la traduction. Merci à vous, monsieur, pour votre présentation excellente, très, très bien articulée et posée. Pour nous, c'est très important. Merci. Et merci à tous ceux qui ont écouté. C'est compliqué d'interagir, mais je suis disponible pour discuter maintenant avec vous. Agradeço muitíssimo a todos que estão aqui e que ouviram a minha apresentação. É claro que a interação, a conversa fica difícil, mas estou disponível sim. Merci Nicolas, c'était excellent. Tout le monde a adoré, je suis sûre. On a 50 élèves présents. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à des questions? Bien sûr. Galera, quem quiser fazer pergunta, por favor, se inscreva. Alguém? Moi, je voudrais te demander, quand tu as montré la ville d'Amiens avec une grande table ronde à l'air libre, c'était une maquette, ça? Quando você mostrou aquela cidade de Amiens, era uma maquete ou aquela mesa grande ao ar livre? C'était quoi? Non, c'est le réel. Non. Tu avais une photo, il y avait une maquette. Não, era o real. Mas não tinha uma foto com uma maquete? Je vais l'ouvrir. Vou dar uma olhada aqui, vou abrir. No chat já começaram a colocar o nomezinho. O Rafael estava querendo perguntar. Rafael, Lucas, Mariana e Cândida. Isso. Quelle image? Là, c'est là. Non, c'est une Non, table en haut, en plus en haut. Ça? Non, celle qui est avant. Ouais, celle-là. Non, c'est la... Comme on fait nos traversées, on était dans les champs et c'est une photo. Non, mais arrête, ne c'est pas celle-là. C'est celle qui est prise du haut. Il y avait des gens. Non, mais tu viens de la montrer. Après ce plan, voilà, celle-là. Ça? Non, c'est une photo aérienne. Ah, d'accord. Avec dessus 200, 300 récits de gens qui sont allés explorer le territoire en vélo et qui reviennent déposer les récits. O que a gente tem aqui, pessoal, é uma foto aérea. Então, são várias pessoas que eram da cidade, que exploravam esses pontos da cidade e foram lá colocar sua narrativa daquele espaço. Il y a 4 personnes déjà inscrites. Rafael, faz a pergunta. On commence avec la question de Raphaël. Olá, boa tarde, professor. No início da sua apresentação,
o senhor comentou que uma das bases teóricas teria sido os situacionistas que praticavam, entre outros atos, a psicogeografia e a deriva no seu trabalho de campo. No Vous seu avez, trabalho... amigo Rafael, eu só peço que se você puder fazer uma frasinha um pouquinho mais curta, tudo bem? Para mim, para traduzir. Ah, sim. Então, recomeço, no caso? Por favor. E aí, se puder parar assim um pouquinho antes, daí depois se segue, eu vou traduzindo em pedaços. Não preciso lembrar tudo de uma vez só, é mais difícil. Por favor. Obrigado. Claro, claro. Tudo bem. No início da sua apresentação, o senhor trouxe como base teórica os situacionistas. Au début de votre présentation, vous avez amené, monsieur, comme base théorique de votre travail, les situationnistes. C'est bien ça? La question n'est pas encore finie, donc on l'a fait en deux parties. Pode continuar, Rafael. Os situacionistas tinham como método a deriva, um dos métodos, né, a deriva e a psicogeografia. Les situationnistes avaient comme méthode, dit-on, la dérive et la psychogéographie. Porém, em seu trabalho do transecto urbano, Mais par contre, dans votre travail, le transect urbain, existe uma definição bem clara do percurso que será analisado para o trabalho. il y a une définition très claire du parcours qui sera analysé pour le travail. Então, eu gostaria de entender como a base teórica do situacionista contribuiu para o resultado final desse trabalho que tem essa distinção entre demarcação, né, circunscrição e a deriva dos situacionistas. Très bien, donc la question pose donc sur comment est-ce que cette base théorique des situationnistes peut avoir donc des rapports avec le fait de circonscrire, de la dérive, du déménager. C'est une question très intéressante. Je vais essayer d'y répondre clairement. J'ai cité les situationnistes dans la grande famille des gens qui travaillent, qui essayent de réfléchir par la marche. Muitíssimo obrigado pela sua colocação, foi excelente. Eu estava falando dos situacionistas como aqueles que também gostavam de refletir, utilizando o caminhar, o andar como algo importante. Mais pour partie, le transect est l'opposé de la dérive. Então, nesse caso do autor Popari, o transecto é o contrário da deriva. La dérive consiste à se laisser attraper par des zones d'ambiance ou des zones affectives. A deriva é você se deixar pegar por zonas afetivas ou zonas de ambiência. Le transect oblige à aller voir où nos pas, peut-être, ne nous entraîneraient pas. O transecto obriga a ir ver, ir procurar. Et le transect... E o transecto, então? Le transect n'a pas comme unique finalité l'expérience du transect. O transecto não tem como única finalidade l'expérience du transect. A experiência do transecto. Il a aussi comme finalité de mettre en discussion des disciplines différentes sur un même territoire. Ele tem como finalidade também colocar em discussão diferentes disciplinas, isso sim, em um mesmo território. La dérive, qui est vraiment un exercice formidable, a d'abord comme objectif l'expérience des ambiances. A deriva, que é um exercício formidável, ela tem como objetivo o exercício dessa experiência.
Et donc, en fonction de ce que l'on souhaite faire, en fonction Então, du cadre du travail, parfois la dérive peut être un bon outil, mais parfois pas. então, dependendo do que a gente quer fazer, dependendo do marco do trabalho, a deriva pode ser uma ferramenta boa ou então não. Ou não. Alors, la dérive est un outil que l'on peut pratiquer principalement que à pied. A deriva é uma ferramenta, um procedimento que nós podemos fazer apenas a pé. Le transect permet aussi de réfléchir aux différentes mobilités et à des échelles plus grandes de territoire. O transecto permite refletir nas diferentes mobilidades, nos différentes... pardon, j'ai perdu encore le dernier mot. Non. Et le transect a une visée plus méthodologique et la dérive a une visée pour partie très artistique. O transecto, então, tem uma abordagem bem metodológica, enquanto o outro tende mais para o artístico. Mais à partir de réflexions communes, il y a des adaptations en fonction des mondes auxquels on s'adresse. E a partir de reflexões comuns, fazem-se adaptações que têm a ver com o mundo ao qual nós nos dirigimos. Ok. Je peux passer à l'autre question? Lucas. Nicolás, obrigado pela apresentação, foi muito interessante. E a minha questão tem a ver com a aplicação dessa metodologia do transecto no questão de Grenoble. Vai devagar pro sim. Alberto poder traduzir. Tá. Donc, ma question, elle porte sur l'utilisation, l'usage de ce transept spécifiquement à Grenoble. Et il commence sa question en vous remerciant beaucoup de votre exposé. Merci. E a minha questão, na verdade, é com relação a essa segmentação que há no transecto de Grenoble, na divisão dos pequenos quadradinhos da área do transecto, né, que é percorrida. Desculpa, Lucas, o que é sobre eles? O que é sobre os quadradinhos? É sobre a segmentação, sobre a divisão deles. Donc, la question porte sur la segmentation, précisément sur la division de ces petits carrés qui se suivent dans le trajet de Grenoble. Eu gostaria de saber se houve algum critério, né, específico para essa divisão, né, desses pequenos quadradinhos. Se cada um deles, antes, no planejamento, né, se supunha-se que tinha uma ambiência específica em cada um deles, ou se foi puramente metodológico em termos de esforço de pesquisa. Não sei se foi demais. Ce que je voudrais savoir, en fait, porte sur le choix de ces petits carrés. Comment est-ce que vous avez finalement délimité cet espace spécifique? Est-ce que c'est parce que c'est une ambiance que vous cherchiez déjà ou c'est quelque chose, enfin, comment est-ce que vous avez procédé dans le choix? Oui, le choix de la ligne du transect ou du thème du transect est toujours très important. Você tem toda a razão, Lucas. A escolha do tema e do traçado da linha é uma coisa muito importante. Et vous avez raison, j'aurais dû expliquer à chaque fois les raisons des choix. E é claro que é muito importante explicar as razões envolvidas nas escolhas. Pour Grenoble est une ville qui est née au nord et qui s'est agrandie vers le sud. Grenoble é uma cidade que nasceu ao norte e que foi crescendo em direção ao sul. On part d'une première montagne au nord et tout en bas au sud, il y a une autre petite montagne. Começou num morro ao norte e foi descendo procurando um outro morro na parte sul. En coupant comme ça, on suit l'agrandissement dans le siècle de la ville de Grenoble.
Então, de alguma maneira, Lucas, seguindo esse caminho, a gente está seguindo a expansão, o percurso natural de crescimento da cidade de Grenoble. Et on va d'une montagne à l'autre, donc on fait comme Patrick Hélès, une coupe sur la vallée. A gente vai de uma montanha a outra, fazendo como se fosse esse corte, um corte pelo vale. Voilà. Alors, après, l'exercice des carrés, c'est que j'ai regardé, j'ai 150 étudiants en première année. Comme ça fait 7 km, ça faisait des carrés de 50 mètres par 50 mètres. Excusez-moi, je vous interromps parce que j'ai un autre audio de quelqu'un qui mon parle fils aussi. Ah, pardon. Ok, excusez-moi. Où est-ce qu'il est, Louis? Montre-lui pour voir. Oh. Excusez-moi, sans problème. Je ne savais pas si c'était quelqu'un qui avait oublié. Pardon. Donc, en fait, la trajectoire fait 7 km. Então, muito bem, como eu estava dizendo, desculpa a interrupção, mas essa era meu filho que estava aqui do lado, o palestrante estava comentando. Esse percurso, então, leva 7 quilômetros. Et donc, ça permet, avec 150 étudiants, ça fait un pas tous les 50 mètres. Então, com 150 estudantes, o que acontece é que, botando elas uma depois da outra, faz exatamente um passo a cada metragem especificada. Et quand on regarde, si on fait un film de 30 secondes, e se fizermos um filme? Ça fait un tout, un film d'1h10. E fazendo filmes de 30 segundos, dá no total um filme de 1h10. Ça reste regardable. Então, é uma coisa que dá para ver, é um formato bom de vídeo. Et donc, c'est à la fois l'histoire de Grenoble et en même temps les conditions de réalisation avec un groupe. Então, vejam, a gente pensou, para responder a tua pergunta, na história do processo de expansão de Grenoble, né? E também nas condições, do número de alunos que nós tínhamos, nas possibilidades de realizar isso na prática, tendo um produto final de um tamanho razoável. La métropole voudrait qu'on le fasse avec les 40 villes autour de Grenoble. Nós até estávamos discutindo sobre a possibilidade de fazer isso com 40 cidades que estão em volta de Grenoble. Et là, il faut inventer d'autres règles du jeu. E aí vai ser preciso inventar novas regras do jogo, claro. Merci. Merci. Quem é o próximo? Oi, acho que sou eu. Por favor. Primeiro, eu queria agradecer pela apresentação desse trabalho tão rico, foi um privilégio. Tout d'abord, je voudrais remercier énormément votre exposé. C'était un privilège pour moi d'entendre tout ça. Merci beaucoup. Uma questão que me interessou muito foi o caso da elaboração do transecto da cidade de São Paulo. Je voudrais vous poser une question sur l'élaboration donc du transect de São Paulo. Eu queria saber um pouco mais sobre a participação popular nesse caso de São Paulo. Je voudrais savoir un peu sur des aspects de participation populaire à São Paulo. São algumas perguntas, na verdade. Se eles levaram em consideração o caminho da coleta formal de lixo. Je voudrais savoir s'ils ont suivi le chemin donc du recueillement formel de poubelles. Porque na cidade de São Paulo tem uma coleta paralela, especialmente de lixo reciclável, muito grande, né, muito extensa. Parce qu'une chose qui est très connue à São Paulo, c'est que nous avons aussi un système informel pour cueillir les poubelles, qui est très important, très grand, et qui touche justement à tout ce qui est recyclable, renouvelable. E se, por fim, ele puder falar um pouco mais sobre essa experiência de forma geral, porque ela me interessa muito na minha linha de pesquisa.
Donc, est-ce que vous pourriez parler un peu plus sur votre expérience, sur cette relation donc avec Je l'univers? donne mon fils et mon épouse et j'arrive. Só um instantinho, por favor. Eu vou deixar o meu filhinho com a mãe dele. Já volto. Muito fofo, Luiz, o nome do filho dele, é muito fofo. Muito fofo mesmo. A esposa dele é chinesa, mas ela é professora de faculdade de arquitetura em Paris. Oui, vous avez entièrement raison pour Sao Paulo. Sim, Mariana, você tem toda a razão. Isso é um aspecto fundamental para São Paulo. La raison de notre travail était parce qu'il y avait des conflits entre l'entreprise qui gérait les poubelles et les systèmes alternatifs de tri que les habitants voulaient mettre en place. Justamente, isso era uma questão muito importante, né? As relações e os conflitos entre a empresa pública de coleta de lixo e os sistemas informais que diferentes grupos gostariam de estabelecer na cidade. L'enquête de terrain était à trois endroits. Les petites collines avec les tout petits camions. A gente fez a nossa pesquisa focando em 3 lugares. Uns pequenos morros que tinha com coleta feita com caminhão. Les transbordeurs pour passer des petits camions aux gros camions. Mas nós também paramos naquele momento de transbordo, em que passava o lixo de um caminhão menor para um caminhão menor. Et puis les systèmes de recyclage et de tri, en particulier dans les parties qui étaient entre favela et quartier. E nós prestamos muita atenção, especificamente nessas zonas fronteiriças, né, que dividem um pouco os espaços das favelas, do bairro formal, onde acontecem muitas trocas, exatamente ligadas ao reciclável, né, A triagem, que eles chamam. Triagem. Les entretiens se sont faits sur le terrain, autant avec les acteurs officiels qu'avec les associations qui voulaient gérer le recyclage. Então, nós conversamos com os 2 grupos, tanto com os grupos da empresa formal, quanto com associações que estavam reivindicando esse direito à seleção do lixo. Et de produire sur une même représentation l'existant du système, des systèmes aujourd'hui. Então, o que nós queríamos era ter em uma mesma representação as 2 abordagens, né? E o conflito, a relação entre esses 2 sistemas que convivem. La table longue n'était pas avec des habitants. Então, essa mesa comprida, e só relembrando que ele está falando que ele fez pesquisas e entrevistas, né, com pessoas dos 2 setores, mais avec différentes associations qui cherchaient à promouvoir le tri. Então, que essa mesa que eles fizeram não foi com habitantes ou com pedestres, mas justamente com representantes de diferentes associações que queriam e disputavam a triagem. Et c'était avec la CETESB. No caso, a empresa chamava-se CETESB, ou CETESB. CETESB. Merci Mariana. Et j'aurais dit, c'est un outil intermédiaire de mise en dialogue. Uma ferramenta intermediária que convida ao diálogo. Mais qui n'oublie pas dans le dialogue les formes architecturales et géographiques. Mas que não esquece, no diálogo, das importâncias da forma arquitetônica e da forma geográfica. Super, c'est très, très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mais perguntas? Eu acho que a minha questão foi respondida parcialmente, mas talvez eu queira tirar uma dúvida. Pode?
Je crois que ma question, en fait, elle a d'une certaine façon déjà été répondue, mais je voudrais quand même la poser ou apporter un nouvel aspect sur cette idée. Bom, primeiramente, obrigada. Foram muitas informações, com certeza eu vou me aprofundar mais, inclusive no site. Merci beaucoup. C'est une excellente présentation. Merci pour ce lien que vous nous avez envoyé. On va regarder davantage. Eu fiquei pensando muito sobre o ritmo durante o trajeto do transecto. Afinal, o ritmo, o deslocamento está intimamente ligado à percepção daquele Je espaço. voudrais vous poser donc une question qui porte sur l'idée de rythme, qui est si importante aussi à la perception de l'espace. O senhor tinha comentado sobre criar as condições para encontrar as informações. Vous parliez de créer les conditions pour trouver les informations, par exemple. Eu gostaria de saber se o senhor já teve algum contato com uma experiência de um transecto realizado apenas por motocicletas, por exemplo. Et ma question, donc, porterait sur les motos. Est-ce que vous avez fait ou vous avez une connaissance de transect fait à partir de ce milieu de locomotion, les motos? Non, pas les motos, mais les vélos, oui, sur 180 km. Olha, eu não trabalhei com motos, mas eu trabalhei sim com bicicletas em percursos de até 180 quilômetros. Entendi. Eu fiquei muito intrigada com a maneira como a gente poderia representar o ritmo desse transecto realizado por um modal que é muito rápido e como a gente poderia, enfim, experimentar essa metodologia. Je pense aux motos parce que justement, dans cette idée de rythme et de transept, de mouvement, je pense à la moto comme un bon outil et qui toucherait surtout à cause de sa vitesse et sa capacité à sauter les porosités. Et vous avez raison, je pense que ça dépend du contexte et de la question qu'on pose. Ouais. Sim, você tem razão. Então, depende sempre bastante do contexto e da questão que está sendo colocada, sobretudo. Oui, d'accord, monsieur. Merci. Et c'est une très très bonne question parce que un des grands défauts de ces méthodes, c'est que la marche à pied devient l'angle par lequel on essaye de comprendre le territoire. A questão que você traz... Non. Et quoi, juste à la fin, les deux derniers mots? Non, c'est que la marche à pied, un défaut de toutes ces méthodes, c'est que c'est une compréhension du territoire par la marche à pied. Olha, eu diria que justamente a maioria desses trabalhos tem se concentrado em caminhar, em fazer o andar a pé. Isso talvez seja um defeito de todos esses trabalhos, né? Porque eles acabam não tendo essa perspectiva que podem trazer outros meios de locomoção. Et à l'heure du numérique et à l'heure d'un monde disruptif, ce n'est pas toujours la marche à pied qui compte. Nós que vivemos nesse mundo tão disruptivo e um mundo tão digital, nem sempre caminhar a pé é o que é mais representativo. Et il faut inventer des formes de transect multimédia. Eu acho que é preciso, sim, inventar novas formas, novos transectos que podem tocar, por exemplo, com a questão dos multimeios. Mais là encore, ça dépend de la question initiale. Mas, de novo, tudo depende daquela questão inicial que se coloca. Après, on est des êtres humains avec la verticalité et la marche à pied comme moyen de locomotion. Il y a quand même une naturalité
à travailler par le corps. Claro, não podemos esquecer que somos seres humanos, então o que é mais habitual para nós, por conta da nossa longenialidade, é o nosso próprio andar. Mais Kevin Lynch, qui a étudié la ville à travers la voiture dans les années 70, avait une autre naturalité. Você talvez conheça o Kevin Lynch, que nos anos 70 fazia esses percursos, mas de carro. Né? De carro é um outro ritmo, é uma outra naturalidade. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci Nicolas. Je crois qu'il n'y a plus personne là qui s'est inscrit pour faire des questions. Mais alguém? Je suis très content d'avoir passé presque 2 heures avec vous. Merci beaucoup. Foi um prazer passar aqui quase 2 horas aqui que a gente já está junto. Então, muitíssimo obrigado a todos. Je suis très contente. Merci beaucoup, Nicolas. Je suis contente d'avoir vu Louis. Qu'est-ce qu'il a grandi. Oui. Merci beaucoup et continuez bien vos travaux. Et c'est formidable d'être 50 à faire séminaire. Bravo. Muito obrigado. Parabéns aos seus trabalhos. Que bom esse grupo inteiro de 50 pessoas participando do seminário. Que coisa ótima. Merci, Nicolas. Je te laisse te reposer, aller avec ton fils, là. Merci, Christiane. Merci à vous bonjour tous. à Lilan. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir, merci. Obrigada, Alberto. Tchau. Au revoir à tous.